Olá pessoal, sou o professor William e hoje nós estamos aqui dando continuidade à disciplina de Psicologia da Aprendizagem e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a teoria das inteligências múltiplas do Gardner. Esse tema ele é de suma importância porque ele consegue ampliar a nossa visão em relação às nossas intervenções pedagógicas no contexto de sala de aula. Tá ok? Vamos lá então, iniciar a nossa aula de hoje. Então, o primeiro conceito aqui. O que é a teoria das inteligências múltiplas? De acordo com a teoria, a inteligência deve ser analisada como um conjunto de aptidões humanas. Ela se manifesta de diversas maneiras em níveis de desenvolvimento diferentes, capacitando cada indivíduo para resolver problemas em determinados ambientes. Isso quer dizer o quê? Que o ser humano ele possui aptidões e habilidades que podem ser desenvolvidas a partir da sua inteligência. E o Gardner ele conseguiu colocar isso de uma maneira que nós possamos mensurar e deixar essas aptidões, essas habilidades de uma maneira com que o professor ele consiga realizar suas intervenções no contexto de sala de aula. Eu vou explicar um pouco para vocês cada uma das inteligências e depois vocês podem realizar a leitura do nosso artigo que está disponível lá no AVA para aprofundar o assunto. Vamos lá então. O estudo do Gardner ele é feito a partir de 1993 e ele foi lançado com as seguintes temáticas aqui. Então, a primeira é a linguística, depois a número 2 é a lógica matemática, a terceira é a musical, a quarta espacial, a quinta é sinestésica, a sexta naturalista, a sétima interpessoal e a oitava intrapessoal. Então essas são as inteligências que envolvem a teoria do Gardner. E eu vou estar explicando um pouquinho de cada uma delas aqui na nossa aula de hoje. Antes de iniciar a explicação, eu trouxe essa figura aqui. Essa figura é muito legal porque ela dá uma visão geral de como as inteligências elas influenciam o processo de ensino-aprendizado a partir da cognição. Então, não é que ela é separada na vida do ser humano, mas aqui ela está dividida, né, nas 8 inteligências, para que você possa mensurar, analisar, estudar, criar intervenções a partir delas. Isso se evidencia na prática de sala de aula, a partir das atividades que nós fazemos com os nossos alunos, com os trabalhos, com as avaliações. Eu acho muito interessante a teoria do Gardner, porque ela ajuda o professor a avaliar e construir as suas atividades. Então é possível, a partir das avaliações, mensurar o que o aluno está aprendendo, o que ele tem mais facilidade de aprender, qual habilidade eu posso desenvolver e ajudar ele a desenvolver, qual habilidade ele tem mais facilidade de desenvolver no contexto de sala de aula em relação ao aprendizado. Então essa figura aqui traz um panorama geral das inteligências múltiplas. E agora eu vou estar explicando cada uma delas, tá ok? A primeira é a linguística. Então quer dizer o que, ó? Todo ser humano, ele que tem essa habilidade, essa inteligência linguística, ele pode desenvolver idioma, pode dominar outras línguas. Então ele diz aqui também, ó, as pessoas que possuem essa inteligência mais desenvolvida têm facilidade para negociar algo, convencer e se expressar. Então uma pessoa que se expressa bem, que consegue convencer, que tem uma boa oralidade, ela tem desenvolvida a inteligência linguística. E aqui ele dá alguns exemplos aqui de pessoas que têm essa habilidade bem desenvolvida. Jornalistas, políticos e poetas são exemplos. E como que isso pode se evidenciar nas crianças? Está dizendo aqui, ó, em crianças ela pode ser observada naquelas que têm facilidade para contar histórias ou relatar com precisão experiências vividas. Então, na sala de aula, se você tem um aluno
que ele consegue contar histórias com começo, meio e fim, com desenvolvimento, com clareza, com detalhes, provavelmente ele tem a inteligência linguística bem desenvolvida. É uma inteligência que pode ser melhorada com as suas intervenções de sala de aula. Então, a primeira é linguística. A segunda, lógico-matemática. Na teoria das inteligências múltiplas, essa inteligência é apenas mais uma habilidade, não se sobressai diante das outras. O que o Gardner fala aqui? Se uma pessoa se desenvolve na área lógica matemática, não quer dizer que ela é melhor que outro aluno ou ela tem mais habilidades que outra. Ela só tem esse desenvolvimento lógico-matemático aguçado. Tá? Então, quer dizer o quê? Que essa inteligência está ligada à ordem, sistematização do indivíduo, ele consegue resolver problemas, desde complexos problemas a variadas fórmulas. E aqui ele dá um exemplo aqui de pessoas que têm a lógica matemática desenvolvida e avançada em relação às inteligências múltiplas. Cientistas, engenheiros, economistas. E como que isso pode ser observado na sala de aula? A partir de crianças que demonstram facilidade de fazer cálculo. Então, se você tem algum aluno que tem facilidade de realizar cálculo, ele tem a habilidade da inteligência lógico-matemática desenvolvida, então ela pode ser aprimorada. Mas uma criança que tem a lógica matemática não quer dizer que ela é melhor que a outra, porque nós não podemos comparar, porque uma habilidade que um tem, de repente o outro não tem, não que ele não tenha essa habilidade, mas que as habilidades elas têm que ser desenvolvidas. O que acontece é que os alunos eles têm facilidades em determinadas inteligências. Então, esse aqui é a lógica matemática. A outra inteligência é espacial. O que a espacial diz? É a habilidade de criar e visualizar objetos em espaços mentalmente. Quer dizer o quê? Que antes de ser criado algo, esse aluno, essa criança, ela já visualiza o ambiente organizado, ele já visualiza o ambiente construído. Aqui ele dá exemplos aqui, ó. Arquitetos, por exemplo, têm facilidade de criar e organizar espaços antes de transpor para o papel. Então, os arquitetos eles têm essa habilidade bem desenvolvida, que é espacial. E ele diz aqui, ó, dá um exemplo, como que pode ser observado nas crianças. São crianças que têm facilidade, se interessam para montar quebra-cabeça ou organizar objetos no espaço no cotidiano da escola. Então, se você tem na sua sala de aula crianças que gostam de quebra-cabeça, são organizadas, gostam de colocar as coisas no lugar, ela tem essa inteligência espacial bem desenvolvida. Agora aqui nós temos a inteligência sinestésica. Então, o que essa inteligência diz? É a habilidade total de domínio do corpo e a capacidade física de se expressar. E aqui ele está dizendo, ele está dando exemplo dos atletas circenses, que eles conseguem realizar várias atividades, várias acrobacias, vários exercícios. Essa é uma inteligência considerada pelos cientistas capaz de gerar qualidade de vida quando aprimorada. Quer dizer o quê? Se você tem habilidade sinestésica, automaticamente você vai se interessar pela prática de esporte, por uma vida saudável. E aqui ele está dando exemplo em relação às crianças, que elas têm a facilidade de se desenvolver nos esportes e ter uma coordenação motora fina, apurada, e a coordenação motora ampla desenvolvida. Então, o aluno que ele tem a inteligência sinestésica, ele vai facilmente desenvolver atividades que exigem movimentos. A outra inteligência, a inteligência musical. Inteligência musical diz aqui, ó, capacidade de reconhecer e reproduzir diferentes tipos de som. E ele dá o exemplo aqui das pessoas que têm facilidade de decorar músicas, compor músicas, entender melodias. São pessoas que são sensíveis ao barulho. Aí no nosso caso aqui das crianças, elas conseguirão perceber novos sons do ambiente, terão facilidades em cantar atividades sugeridas no contexto de sala de aula, criar músicas. Então, uma criança que tem habilidade musical
aflorada, ela terá facilidade com sons, envolver poesia, e tudo será a partir de som, de instrumentos, então ela consegue desenvolver muito bem. Existem alunos que aprendem música de ouvido, né? Não precisam de professor estar ensinando, nunca leram uma partitura, pegam instrumentos e começam a tocar vários instrumentos com sons e ritmos, conseguem compor facilmente. Então, essas crianças têm essa habilidade musical é, que pode ser explorada dentro do contexto de sala de aula. Por isso que é importante em nossas aulas nós trabalharmos a questão da musicalidade, questão de sons e ritmos, porque ela consegue desenvolver várias áreas dos alunos. A outra inteligência do Gardner é naturalista. Quer dizer o quê? Que um aluno ou uma pessoa que tem essa inteligência aguçada, ela tem a capacidade de se relacionar com o meio ambiente. Então, é um indivíduo que possui essa habilidade demonstra maior integração com plantas e animais. Geralmente, os biólogos são assim, né? Tem essa facilidade de se preocupar com o meio ambiente, causas naturais. Então, aqui, em relação aos nossos alunos também, são os alunos que gostam de natureza, expressam seu amor pela natureza, gostam de animais, de plantas, de árvores, gostam de estar em ambientes de natureza. Então, aulas que levam os alunos a terem esse contato com a natureza, elas são importantes. E o professor ele precisa observar, porque no meio dos alunos surgirão esses alunos aqui que têm essa habilidade naturalística, carregam consigo mesmo. Então essa é uma capacidade muito legal, mas eu acredito e sugiro que seja uma inteligência que possa ser ampliada para toda a sala de aula. Porque os alunos eles precisam ser conscientes em relação às causas do meio ambiente, cuidarem do meio ambiente. Ele não precisa ter essa inteligência aflorada, mas o professor ele é responsável em criar essa cultura de conscientização de cuidado com o meio ambiente. Então é interessante o professor desenvolver essa habilidade dentro do contexto de sala de aula, tá ok? Aqui a outra inteligência, que é a interpessoal. O que essa inteligência ela diz? Que é a capacidade de interpretar gestos, sentimentos e palavras subentendidos. Então quer dizer o quê? Essa inteligência ela é desenvolvida em psicólogos, educadores. Então requer essa habilidade de interpretar sentimento, palavras subjetivas, gestos. E aqui ele está dando exemplo, no caso das crianças, são crianças que se mostram desde pequenas sensíveis aos outros. Isso quer dizer o quê? Que na sala de aula vão ter aquelas crianças que têm essa habilidade interpessoal bem desenvolvida. São crianças que se preocupam com as outras, perdoam facilmente, conseguem entender essa questão de sentimentos e gesto com facilidade. Então essa inteligência, ela é uma boa inteligência a ser desenvolvida também em sala de aula, a questão do amor, da, da afetividade, do contato, né, da interação. Então essa inteligência interpessoal ela ajuda muito e contribui para o bom andamento da sala de aula. A outra inteligência é a intrapessoal. O que essa inteligência ela diz? É a capacidade de identificar e compreender as próprias emoções, sentimentos e objetivos. Quer dizer o que? As pessoas com essa inteligência mais desenvolvida conhecem bem seus pontos fortes e fracos, conseguem resolver conflitos mais rapidamente, são focados e determinadas. E aqui fica uma dica para as alunas aqui do nosso curso de pedagogia. Essa é uma inteligência que nós, como futuros coordenadores pedagógicos, nós precisamos desenvolver a capacidade de reconhecer os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas e resolver conflitos. Uma das funções da equipe pedagógica no contexto de sala de aula, no contexto de escola, no contexto de comunidade escolar de maneira geral, é resolver conflito. Então vocês precisam aprender a resolver conflitos. E essa inteligência intrapessoal aqui, ela é fundamental, porque se você consegue desenvolver ela, você consegue
se autoconhecer. E se você se autoconhece, você consegue perceber os pontos que você é forte, o que você precisa melhorar. Então essa inteligência é muito boa e ela também é desenvolvida no contexto de sala de aula. Você consegue perceber os alunos que são os alunos que se despontam em questão da liderança. Pode ser uma liderança negativa ou uma liderança positiva. Cabe ao professor realizar as suas intervenções para que esses alunos que possuem essa inteligência consigam exercer a liderança positiva dentro da sala de aula. Porque se você consegue realizar esse ajuste em sala de aula, você consegue fazer com que esse aluno contribua e, de certa forma, ajude a sua aula a ter um bom andamento. Certo, pessoal? Então aqui eu apresentei, fiz um breve histórico das inteligências múltiplas do Gardner. Eu acho muito legal nós estudarmos o Gardner, porque ele consegue, de maneira prática, trazer tudo que é subjetivo em relação ao processo de aprendizagem, em relação à cognição da aprendizagem, e deixar de uma maneira mensurável. Isso quer dizer o quê? Que a partir do estudo das inteligências múltiplas, você consegue realizar suas intervenções, você consegue mensurar, você consegue realizar avaliações, você consegue analisar o seu aluno de uma maneira com qual inteligência ele já carrega consigo mesmo, qual inteligência você pode focar com que ele se desenvolva mais. Então ela é bem interessante. E aqui indo pro nosso final da nossa aula de hoje, eu disse aqui, ó, o Gardner, frente às inteligências múltiplas, ela é de extrema importância na compreensão e na utilização de sala de aula. Quer dizer o quê? Que o professor ele deve estar sempre atento a não rotular o aluno e nem ao mesmo tempo cair numa falsa ideia de que o aluno é fraco em determinadas áreas do saber. Ele quer dizer o quê? O Gardner ele fala assim, que todos os alunos podem desenvolver todas as inteligências. Não quer dizer que ele é desenvolvido em lógica matemática, ele é ruim na questão musical. Pode ter questão de escolha também. Às vezes o aluno, com o tempo, ele começa a escolher e ele começa a entender e ele começa a perceber e analisar que ele não gosta da lógica matemática, ele gosta mais de música. Então ele vai desenvolver essa área e é assim que acontece. E é interessante aqui, ó, para a gente encerrar, eu coloquei aqui no último tópico, ó, deve-se lembrar que Gardner diz que o papel da escola deveria ajudar o aluno a desenvolver suas habilidades. O papel da escola é maximizar o aluno em relação ao sucesso escolar. Se a nossa intervenção pedagógica, como docentes, como professor, não realiza isso, infelizmente nós estamos descumprindo o nosso papel. E o nosso papel como escola não está se efetivando. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E o Gardner ele nos chama a respeitarmos esse aluno, a entendermos, a compreendermos. Então por isso que eu acho muito interessante a questão das inteligências múltiplas, porque elas nos ajudam, de certa forma, a fazer um mapeamento da nossa turma. E com o tempo nós começamos a perceber quais são as particularidades de cada aluno, o que ele desponta, o que ele pode melhorar, como que eu posso fazer as minhas avaliações. É interessante nós pensarmos nisso em relação à avaliação. Você pensar a sua avaliação a partir das inteligências, a partir das habilidades que você tem dentro da sua sala de aula. E agora eu quero trazer um pouquinho em relação aos pedagogos. Como que os pedagogos eles podem usar, juntamente, apoiando os professores, a partir do estudo das inteligências do Gardner, fazer uma intervenção adequada para as turmas que ele acompanha. Então, a inteligência múltipla do Gardner vai ajudar aos professores a aprofundarem seus estudos em relação às habilidades e desenvolvimentos dos alunos no cotidiano de sala de aula. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixo aqui para vocês entrarem no ambiente virtual, fazerem a leitura do artigo que fala sobre as inteligências do Gardner e qual a importância das inteligências para o processo de ensino-aprendizado.
a partir de intervenção de prática de sala de aula e estejam acessando lá. Depois da leitura do artigo, vocês precisam realizar a síntese e eu deixei algumas perguntas lá para vocês analisarem, observarem, que irão contribuir para a construção da síntese de vocês. Tá ok? Até mais e um forte abraço.